Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos discutir e apresentar a passagem de vetores por parâmetro para subrotinas. Antes de começar, eu vou apresentar a propriedade len. Essa propriedade, ela retorna para nós o tamanho de um vetor. Então, olha só, eu tenho um vetor de inteiros aqui, chamei ele de vet_idades, instanciei aqui um novo vetor de tamanho 20 e mandei imprimir vet_idades, que é a minha variável, ponto len. Como isso daqui é uma propriedade e não uma função, você não tem abre e fecha parênteses aqui. É uma sintaxe um pouco diferente, o meu objetivo não é aprofundá-la com vocês agora. Só saiba que chamou a propriedade len, ela retorna o tamanho do vetor. Então, ele vem nessa variável aqui, acha o vetor e te retorna qual o tamanho dele. Se eu instanciei com 20, len vai me retornar 20. Se eu instanciar com 10, len vai me retornar, então, 10, o tamanho do vetor. Ok? Como que eu posso, então, passar vetores por parâmetro para subrotinas? Então, a minha ideia na minha subrotina vai ser o seguinte. Eu vou instanciar um vetor, neste caso eu utilizei tamanho 2, vou chamar um procedimento chamado len_idades e vou passar esse vetor. Depois eu vou imprimir a string idades, dois pontos, e por último eu vou imprimir o vetor. Tem algumas situações bem interessantes que vão acontecer aqui. E isso você só vai ver utilizando vetores ou alguma variável que aponta para uma referência, que você tem que utilizar o nil. Eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Comecei aqui nessa linha declarando vet_idades, que é o meu vetor idades, e ele aponta aqui para o endereço do meu vetor de tamanho 2, então ele criou um vetor de tamanho 2, e a minha variável aponta para este vetor. Vou chegar aqui no meu procedimento len_idades. Olha que interessante, eu vou ter um procedimento onde eu vou passar o meu vetor por parâmetro. Note que ao passar o vetor por parâmetro, eu não coloco colchetes aqui, porque eu estou passando o vetor inteiro. Se eu abrir colchetes aqui, eu vou ter que fornecer um índice e passar um único elemento do vetor, o que não seria possível. Por quê? Porque len_idades recebe um vetor de inteiros e ele deu aqui o nome idades, ok? Para este vetor. Aí, quando eu faço essa chamada, foi criado então o meu parâmetro idades. E o que o idades vai receber? Eu vou voltar no anterior. Vet_idades, está vendo? Então, o meu vetor vet_idades, ele aponta para o endereço 128 da memória. Então, é este endereço que é copiado desta variável para esta. Então, agora eu tenho esta variável aqui, que ela pode apontar para o quê? Para um vetor de inteiros, e ela está apontando para este mesmo vetor que esta outra aponta. E aí eu vou começar fazendo o meu for i recebe 0, então foi declarado i, e foi inicializado ele com valor de 0. Como 0 é menor do que idades.len, idades.len me retorna 2, que é o tamanho do meu vetor, eu vou entrar e vou pedir para o usuário uma idade. E aí eu vou falar que idades índice i recebe o que o usuário digitou. Olha lá, ele digitou 40, como o i é 0, idades índice 0 recebeu 40. Próximo o i1, como 1 é menor do que 2, eu vou imprimir idade, dois pontos, vou pedir um valor para o usuário e ele digitou 20. E aí, 20 foi para idades índice 1, porque o meu i vale 1. Próximo i2, como 2 não é menor do que idades, ele chega ao final do procedimento len_idades. O que é legal aqui é que quando nós voltarmos para o main, esta variável idades vai deixar de existir. Porém,
esta variável aqui, vet_idades, continua existindo. Então, na hora que a gente volta para o main, eu não tenho mais aquela variável idades, mas eu tenho a vet_idades. Como ambas as variáveis apontam exatamente para um mesmo vetor, através de um procedimento, eu consegui preencher o meu vetor dentro da subrotina ler_idades. E agora eu já venho aqui e já mando imprimir idades . Então, com isto, eu consigo passar um vetor por parâmetro, alterar ele dentro de uma subrotina e recebê-lo de volta. E isso daí, com o que eu ensinei até o momento para vocês, não é possível fazer com variáveis, tá? Porque neste curso nós não estamos tratando de passagem de parâmetro por referência. Num próximo curso nós podemos tratar isso daí, vamos trabalhar isso daí. Mas este ainda não é o momento, a gente só passa por valor, mas lembre-se que quando eu passo vet_idades para ler_idades, eu estou passando por valor, mas o valor daquela variável, na verdade, está apontando para um espaço de memória e acabou funcionando como um espaço comum, né? Eu tenho um vetor, um único vetor, e duas variáveis que apontam para este mesmo vetor. Para você entender essa aula, é fundamental que você tenha assistido à aula anterior, talvez até mais de uma vez, entenda exatamente como funciona a declaração de variável do tipo vetor e como que funciona a instanciação de um vetor. Bom, então depois que eu imprimi idades, a string idades, né? Eu vou imprimir aqui, vou chamar a subrotina imprime, que ela imprime o meu vetor. Agora eu vou passar novamente o meu vetor por parâmetro. Então, vou fazer a chamada para imprime, que é um procedimento. Então, desviou para cá, ele criou a variável idades, ela recebeu 128, por quê? Porque aqui no main, eu passei vet_idades para ela, então ele copiou esse valor para a variável idades. E aí, for i recebe 0, 0 é menor do que 2, que é igual a idades, 2 é idades.len, né? Então, eu vou imprimir idades índice 0, que é 40, e um espaço. Então, eu imprimi aqui o 40 e um espaço. Próximo i, 1 é menor do que 2, então eu vou imprimir idades índice i, ou seja, idades índice 1, que é 20. Próximo i, 2. 2 não é menor do que 2, então eu imprimi aqui um console writeLine, e aí eu vou sair da minha subrotina. Saindo da minha subrotina, eu volto para o main e terminei a impressão. Então, eu utilizei um vetor de idades, para poder representar duas idades. Então, eu li duas idades e imprimi essas duas idades. É só um programa de exemplo, ele ainda não serve a muita coisa para a gente, né? Ele só está repetindo os dados que o usuário passou para ele, mas que dá uma noção para a gente de como que nós podemos passar vetores por parâmetro para subrotinas, tá? E também como que funciona isso, né? Quando eu passo um vetor, por que eu pude passar por um procedimento? Eu não precisei usar uma função para me retornar o vetor. Então foi isso que nós explicamos nesta videoaula. Na próxima aula, eu vou apresentar mais um exemplo de utilização de vetores. Até lá!